O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, telespectador, telespectadora. Sexta-feira, 13 de novembro, a 2 dias das eleições. Em verdade, menos de 2 dias, né, que as eleições, as urnas serão abertas às 7 da manhã. Mais uma vez, o Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo esse generoso carinho, essa generosa audiência, sempre procurando trazer assuntos que sejam do interesse da nossa cidade, do nosso município. E, claro, há 2 dias das eleições, o assunto não poderia ser outro que não fosse as eleições, né? Nós sabemos que está chegando a hora, né? Como eu já disse, nós estamos a menos de 48 horas. Você está assistindo esse NED às 21 horas e provavelmente saberemos o nome do prefeito por volta de 7, 8 horas. Para conhecermos aquele ou aquela que se sentará na cadeira número 1 do Palácio Barão de Nova Friburgo e os 21 vereadores e vereadoras que sentarão nas 21 cadeiras da Câmara Municipal a partir de 1º de janeiro de 2021, né? A campanha no rádio e na televisão, no chamado horário gratuito, terminou ontem, né? Mas os coisas continuam nas ruas. Até amanhã é permitido esse trabalho nas ruas, carreatas, bandeirinhas, essa coisa toda, né? Enfim, eles estão trabalhando. Eu estive na rua hoje à tarde, tem muita gente na rua correndo atrás dos últimos votos, né? Como vocês sabem, desde que a TV Zoom entrou no ar em 2020, ela procura sempre trazer informações que facilitem as escolhas dos candidatos pelos eleitores e eleitoras. Enfim, estamos cumprindo, em verdade, a nossa obrigação de informar. Aqui, como vocês acompanharam nos meus programas, quando eu falo meu programa, Pensando, e no Cidade Real, eu e o Zuri Mauro, nós conseguimos entrevistar 15 candidatos nos últimos 30, 40 dias. E a gente tem acompanhado muito de perto esse processo eleitoral, ou seja, nós estamos aptos para hoje dar mais subsídios sobre essa eleição, ou seja, de repente fazer esclarecimentos que os eleitores, os telespectadores ainda não têm. E é com o Zuri Mauro que nós conversaremos essa noite. Nós que fizemos esse trabalho conjunto aí, dos 2 programas, e tenho certeza que será bem útil esse programa. Enfim, o tema é este, uma avaliação do quadro eleitoral a menos de 48 horas da eleição. E eu aproveito e dou logo meu cordial boa noite ao meu parceiro de jornada. Até aqui vocês verão no final do programa que essa parceria vai continuar junto até domingo. Zuri Mauro, boa noite, Zuri. Olá, companheiro José Modesto, olá, eleitores e eleitoras que nos prestigiam nesse momento com a sua valiosa audiência e, sobretudo, estamos mantendo o compromisso e a responsabilidade com Nova Friburgo, que é o que nos une. Nesta edição, conforme já informado pelo companheiro Zé Modesto, estaremos tratando de vários aspectos relacionados ao dia da escolha, o dia das eleições. Levaremos até você informação do seu interesse, orientações, indicações no que se refere às exigências da Justiça Eleitoral neste dia. Enfim, será um programa extremamente interessante, muitíssimo oportuno, a 48 horas do pleito que elege os nossos representantes para o Poder Executivo e Legislativo. Portanto, caro José Modesto, é uma honra, um privilégio estar aqui novamente. Nós que temos frequentado habitualmente o programa em que apresentamos, retribuindo as visitas. E conforme você muito bem disse, tivemos a oportunidade de entrevistar 15 dos 16 candidatos. Vamos aproveitar, antes da gente entrar no tema e falar mais sobre as eleições, vamos fazer falar um pouco sobre essas entrevistas com esses 15 candidatos que nós realizamos nos 2 últimos programas.
Como é que você avalia que foi da sua parte o desenvolvimento desse trabalho? Você ficou satisfeito com o resultado? Como é que foi a repercussão? Como é que você avalia? Muito satisfeito com o resultado, com a repercussão, que sempre temos a oportunidade de ter esta avaliação às segundas-feiras, antes, durante e depois da exibição inédita do programa Cidade Real, mas sobretudo, José Modesto, do compromisso e do comprometimento dos candidatos que assim mostraram interesse, com exceção de um determinado candidato, que você que nos acompanhou sabe de quem se trata, evidentemente, mas todos os demais foram muito disciplinados, estiveram atendendo os nossos convites, participaram de reuniões preparatórias e obedeceram rigorosamente todas as normas que nós também assim apresentamos em obediência da legislação eleitoral, ao que determina as regulamentações da Justiça Eleitoral para esse momento. E nesse aspecto percebi que todos se mostraram muitíssimo interessados e, sobretudo, gratos à TV Zoom, pela oportunidade que foi concedida, porque boa parte daqueles candidatos não teve o tempo de TV que nós oferecemos aqui na TV Zoom. E se considerarmos ainda a possibilidade das reapresentações diárias, esse tempo se multiplica por 7. Então, nesse aspecto da forma, foi muito bem concebido, a nossa proposta foi muito bem idealizada, procuramos estabelecer um critério bastante democrático, sem privilegiar qualquer candidatura, embora eu tenha a minha preferência, evidentemente você a sua. Mas procuramos, neste projeto, estabelecer a melhor homogeneidade possível, sem criar qualquer favorecimento. E no conteúdo também, os candidatos se sobressaíram, evidentemente que por conta de programas de governo diferentes, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua proposta em função da coligação, enfim. Ele, na realidade, representa um determinado programa de governo. Agora, foi bastante proveitoso para aqueles que nos assistiram, juntamente com as suas apresentações e entrevistas no programa Pensando no Friburgo, tiveram uma oportunidade única de conhecer os programas de governo dos candidatos com mais profundidade. E acredito que da mesma forma no programa que você semanalmente apresenta. Eu já falei aqui até rapidamente no final do último programa, que eu fiz na sexta-feira passada. Concordo com tudo isso que você disse. O comportamento dos 15 que estiveram conosco eles tiveram um comportamento exemplar, respeitaram o tempo que nós determinamos para eles. Nós é que às vezes bobeamos e deixamos estourar um pouquinho, né? Aí o Marconinho fica muito nervoso, né? Marconinho, eu tenho que trazer para ele uma cervejinha belga, tudo quanto é programa, para acalmá-lo. Mas é gente boa, ele sabe que eu falo isso, mas sem eu dúvida, gosto grande profissional. E hoje nós estamos com o privilégio, nós estamos com o Noé Tardem aqui com a gente. Noé Egdorne Tardem, nosso eterno cameraman. Ele tem poucos defeitos, mas um deles se sobressai, né, Zé Matheus? Claro, ser flamenguista é um defeito grave, né? Isso é um defeito imperdoável, né? Imperdoável, incorrigível. Incorrigível, isso não tem jeito. Mas você falou muito bem e eu não preciso acrescentar mais nada, porque no mesmo sentimento eu tenho. E a resposta, como eu tenho ido às ruas até mais do que devia, mas como eu trabalho, essa semana mesmo estive nas ruas 3 vezes, é a terceira vez que eu venho nas ruas. E é engraçado, né? A gente acha que com máscara, né? Eu fico me perguntando como é que aquele filme de mocinha antigamente, o cara botava máscara e ninguém reconhecia, né? Exatamente. A gente tá de máscara na rua, a pessoa, ô Modesto, ô fulano. Exatamente. A máscara não torna a gente reconhecível, não. Não serve de disfarce. Pois é, ontem, por exemplo, eu saí, eu deixei meu carro no estacionamento, na rua, ali atrás da maçonaria, e ia para onde eu trabalho, na EG Primos. Eu levei 1h15. Sendo parado por outro, você sabe. Quando a gente é parado na rua, manda boa educação, o carinho com o telespectador e com quem passou por aqui, parar e conversar. Certamente. Tem que dar um tempinho. Mas a resposta foi muito positiva
E eu ouvi hoje de um candidato que falou para mim, falou, Modesto, ele participou de vários debates. Nós esse ano optamos por não fazer debate. Ele falou, por exemplo, eu tenho certeza, ele mesmo falou, que para uso, para consumo dele dentro do partido, ele usou o nosso programa, o seu e o meu, para apresentar para o grupo de trabalho dele, para ver que pontos eles se saíram bem, que pontos saíram mal. Então, ele falou, os 30 minutos que vocês concederam, que se transformou uma hora, porque nós conduzimos um pouco diferente, ele falou que foi muito proveitoso de todos os debates que ele participou. Então, aliás, foi bom. Sem dúvida. Foi muito bom. Ou seja, nós bom. Prestamos um serviço, você pela terceira vez, eu pela quarta, que eu tenho certeza que contribuiu para que muita gente escolhesse candidato ou até rejeitasse, né? Na realidade, esta agenda acontece pela terceira vez no programa Cidade Real, mas quando eu também estava na apresentação, na direção do programa Hora Técnica... Você também fez isso, exatamente. Eu lembro disso. Você lembra disso? Lembro. Você, em verdade, também está na quarta vez que na mesma trilha. Agora, você tocou num aspecto importante que nós devemos aproveitar essa oportunidade de esclarecer. Os motivos pelos quais a direção da TV Zoom entendeu e optou por não realizar debates. Primeiramente, pelo momento em que estamos submetidos a severas regras e determinações sanitárias por conta da pandemia. Tivemos um número recorde de candidatos ao Poder Executivo Municipal, como nunca antes na história desse município, parafraseando um ex-presidente. E isso nos exigiria uma logística e uma estratégia que a direção da emissora, avaliando todos esses aspectos, entendeu que não seria oportuno, até porque o debate certamente tomaria um tempo muito extenso e poderia causar desinteresse do telespectador, daquele que estaria assistindo, excedendo um tempo além do limite necessário. Então, diante de todas essas circunstâncias, a direção da emissora optou por não realizar esses debates, desta vez, na emissora. Entretanto, permitiu que outras iniciativas, como aquelas que nós fizemos, entrevistando todos os candidatos, como estamos realizando esse programa e como no próximo domingo realizaremos uma cobertura completa da apuração das eleições municipais, fossem realizadas. Houve então, Zé Modesto, e aí queremos ouvi-lo também, uma compensação pela ausência dos debates, que seriam, na realidade, pouco produtivos. Você falou, eu lembro que com o dia que nós conversamos, eu, você e a Luciana, eu falei com você que eu ia fazer um cálculo, lembra? Eu fiz esse cálculo, fazendo aquele sistema que você sugeriu, né? 30 segundos de pergunta, 1 minuto e meio de resposta, uma tréplica de 1 minuto, uma réplica de 1 minuto. Exatamente. Eu ponderei, botei, como você sabe, nós engenheiros adoramos planilha, adoramos, né? Adoramos o sonho de consumo nosso. O sonho de consumo de dinheiro é planilha. Você sabe que, colocando... eu fiz, claro, você sabe que eu defendia fazer com 16 candidatos, como eu defendia as entrevistas, você também. Da mesma forma. Então, eu nunca me achei confortável em retirar candidato algum. Eu fiz e cheguei à conclusão que a gente, pelos intervalos que teria que ser intervalo maior, você teria que dar tempo para o candidato eventualmente ir no banheiro, essa coisa toda. Conversar com o assessor. Eu cheguei à conclusão que a gente levaria pelo menos 3 horas e 40 minutos para fazer um debate semelhante àquele que nós apresentamos em 2016. E cá entre nós, ninguém fica 3 horas e 40 minutos assistindo nada. Eu, por exemplo, eu sei de outros debates que aconteceram no município e foi voz comum. A maior parte, na segunda hora, parou de assistir. Tá? A maior parte parou de assistir, porque realmente não é improdutivo. Ninguém... Eu pensando na Friburgo, quando tinha o nome de Nova Friburgo em Debate, tinha 2 horas. E a emissora, conversando comigo, chegamos à conclusão que era tempo demais. Por quê? Porque tinha entrevistado que você tinha que ficar enrolando para ganhar o tempo.
Então, o seu programa tem 1 hora, eu também agora eu acho que é 1h15, mas eu acho que é 1 hora. Isso. O meu tem 1 hora e teve um tempo atrás, foi me perguntado, você queria mais? Eu falei, não, 1 hora é um tempo ideal, porque não cansa o telespectador. Hoje nós estamos fazendo excepcionalmente esse 1h30, mas é excepcional. Nosso programa vai voltar ao horário normal, mas é um tempo que as pessoas assistem. Tá? Não é à toa que você vê o jogo de vôlei, você lembra quando tinha aquele direito à vantagem? Interminável. Por que pararam com isso? Porque qualquer jogo de vôlei demorava 3 horas, a televisão não assistia, ninguém queria ver. Então a decisão da emissora foi sábia, lembrando que quando você fala exigência sanitária, nós não poderíamos fazer dentro da emissora, porque aglomeraria muita gente. Hoje nós estamos aqui aglomerados, 3 pessoas a 2 metros um do outro. Mas o debate não teria jeito. Então, foi ponderado isso, nós faríamos fora, aonde você falou da logística cara. Nós até chegamos a cogitar fazer fora, mas chegamos à conclusão que seria uma logística cara, uma transmissão de risco, porque seria feita via internet, a internet ainda, mesmo com redundância, ainda é um risco. Então, a emissora nos colocou à vontade, permitiu que a gente fizesse um trabalho bom. E tem outro aspecto, José Modesto, que você aqui abordou, mas que nós temos que reforçar, e que você é profundo conhecedor, que a legislação eleitoral nos permitiria convidar, se tanto, metade dos candidatos para um debate de acordo com uma pesquisa eleitoral registrada no TSE, correto? Mas, entretanto, democraticamente, nós entendemos, e houve a concordância da direção da emissora, que não seria apropriado e adequado excluir metade dos candidatos. Porque, inclusive... Você está falando para as entrevistas, né? Exato, não, para o debate, inclusive. Para o debate. O debate permite essa regra, que você escolha, me parece que 5 ou 6 mais bem colocados. Não, as entrevistas que permite. O debate exige que a gente poderia excluir aqueles que não têm 5 representantes. Correto, perfeito. A entrevista, sim. Perfeito. Se a gente tivesse feito uma pesquisa na época, a gente poderia chamar, por exemplo, nós tínhamos 6 edições, poderíamos chamar os 6 melhores colocados. Mas nós preferimos não fazer isso. Foi uma opção minha e sua, com a concordância da emissora. Perfeito. E você corrigiu bem, porque se adotássemos esse critério da legislação de não ter que convidar obrigatoriamente aquela candidatura que não tivesse 5 representações no Congresso Nacional, 4 dos candidatos, 5, entre os 16, 5, ficariam descartados e... Isso é para o debate, eu estou falando do debate. Exatamente, para o debate. Ficariam descartados e, vamos dizer assim, excluídos de um pretenso debate, o que nós entendemos que não seria democrático e contraditório ao que sempre defendemos. Tanto é que entrevistamos todos os candidatos. Todos que tiveram interesse. O único que não veio porque não demonstrou interesse no momento adequado. Mas se arrependeu depois. A gente sabe disso. A gente sabe disso, não? Agora, da nossa parte, nós temos certeza que fizemos um bom trabalho. Mas você acredita que os candidatos, a reação deles, eles se sentiram bem... Plenamente satisfeitos por alguns aspectos, companheiro. Primeiramente, principalmente, pela nossa isenção e neutralidade. Nós tratamos todos da mesma forma, independentemente de preferências eleitorais, de campanhas que são feitas e realizadas com um maior aporte financeiro, sem aquelas que tradicionalmente têm mais apelo. Nós tratamos todos os candidatos e candidatas da mesma forma. Essa isenção e essa neutralidade, você sabe bem disso, foi muito reconhecida num grupo que criamos no WhatsApp, reunindo todas as assessorias e candidatos e candidatas. Todos se manifestaram extremamente agradecidos a cada edição que realizávamos, pela forma transparente, isenta, neutra, que foram tratados. Foi concedido a todos, Zé Modesto, o mesmo tempo. Você adotou uma linha editorial e eu adotei outra linha editorial. Que para eles foi bom, porque eles tiveram 2 oportunidades diferentes. Mas
Se considerarmos o tempo de apresentação, tanto no programa Pensando no Friburgo quanto no programa Cidade Real, cada candidatura teve 30 minutos. Isso. Com alguma tolerância. Mas esta possibilidade, eu diria a você que foi fundamental e decisiva para algumas candidaturas, que, conforme você disse, se utilizaram deste material, desta mídia, para suas campanhas eleitorais. É verdade. Não é verdade? Então, eu entendo, amigo, que a nossa missão foi dada e plenamente cumprida. Você sabe que um dos maiores elogios que eu recebi sobre o meu comportamento, que foi o seu também, veio de um amigo telespectador. Pô, Modesto, eu ficava observando você, ver se você dava alguma dica, se você estava gostando ou não daquele candidato, daquela candidata, que isso seria um indicador para mim. Uhum. Mas quando a câmera mostrava você estava com aquela cara de paisagem. Eu falei assim, pois é, a nossa cara numa entrevista, Exatamente. para mim um apresentador, qualquer de programa, quem pergunta tem que fazer cara de paisagem, ele não pode demonstrar que está concordando ou discordando. Então, é um elogio que nós recebemos, porque isso vale para você também. Certamente. Para mim que foi excepcional. Isso foi uma garantia que nós cumprimos a nossa obrigação. Porque ele reclamou, você não me deu uma dica, Modesto. Uhum. Aí eu falei, você quer dica? Quero. Eu falei, então aqui eu te dou. Aí me pediu, falou, me dá uma indicação de 3, 4 candidatos que você acha que você me sugeriria que eu votasse. Aí eu dei. Falei, agora cabe você votar, eu estou indicando. Certamente. Isso aí está acontecendo demais. Demais. Olha, agora mesmo à tarde, antes de sair para cá, veio uma cunhada de Lumiar e perguntou para mim, Modesto, me socorre, eu quero saber como vou votar domingo. Eu fiz a mesma coisa. Falei, olha, tem bons candidatos, tem 16, tem candidatos que eu entendo que tem mais chance, outros menos chance, mas tem bons candidatos. E me pediu a sugestão, eu dei. Eu não peço voto a ninguém, mas quem me pede, isso está acontecendo demais, é aquela história. Nós não queremos influenciar ninguém, mas a gente não pode negar que a gente acaba tendo esse papel, né? Certo. Somos formadores de opinião. Vamos sair um pouquinho aqui da TV, vamos um pouquinho para as ruas. Como é que você está vendo essas campanhas eleitorais em tempos de pandemia, troca de farpa, fake news? Como é que você está vendo essa campanha que está acabando, né? Amanhã acaba. Exatamente. Na realidade, é uma campanha extremamente diferente das anteriores, né? Pelo fenômeno da pandemia, em que, por outro lado, está obrigando os candidatos a criarem alternativas inteligentes, né? O famoso corpo a corpo, que muitos candidatos promoviam, que inclusive era uma chatice, porque você estava em determinado lugar e daqui a pouco era cercado por um grupo que te abraçava e tirava fotos. Isso praticamente não tem acontecido mais. Tem acontecido algumas caminhadas, mas sem muita proporção. Nós temos observado pelas ruas da cidade equipes dos candidatos com bandeirolas em pontos estratégicos, divulgando as candidaturas. E já não tínhamos os comícios, que depois se transformaram no showmício. E aí, dentro dessa realidade, a internet assumiu uma fundamental importância, se tornou num palanque virtual, mas também promovendo a oportunidade de fake news, que é algo extremamente danoso. Mas a campanha das ruas, ela arrefeceu por conta desse fenômeno. E eu digo a você que, particularmente, para o eleitor, pode ter sido mais interessante. Porque para que ele seja convencido pelo candidato, ele precisa ter conhecimento do programa de governo daquele candidato, da sua proposta, quer seja para o Poder Executivo ou Legislativo, e se convencer por ela. Aquele momento do show, do espetáculo, do convencimento no grito, não existe mais. Hoje, a forma de se convencer é totalmente diferente. E as fake news, elas, por outro lado, vieram também a criar um ambiente extremamente danoso, que a Justiça Eleitoral está muito empenhada
incoibir. Ainda hoje, Modesto, só para ilustrar, e eu sei que nós já estamos encerrando esse primeiro bloco, eu estava ouvindo uma entrevista do ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do TSE. E ele estava dizendo que, diante dessa preocupação das fake news, anteriormente, a Justiça Eleitoral tinha muita dificuldade em convencer as plataformas digitais em não divulgar e não exibir fake news. E, diante de um trabalho bastante intenso da Justiça Eleitoral, essas plataformas das redes sociais, como Facebook, como Instagram, como Google, como tantas outras, se convenceram do dano que isso poderia causar num processo eleitoral. E elas, inclusive, estão criando filtros para que isso seja impedido. Então, você veja a evolução desse processo todo. Mesmo virtual, não significa que não tenha controle e caracteriza crime eleitoral. Claro. Aquele candidato ou candidata que se sentir atingido... E pode estar certo que muita gente... Pode acionar o adversário. Pode ganhar a eleição e vai perdê-la lá na frente pelo uso indevido das redes sociais. Eu mesmo recebi muito material. Eu mesmo recebi ontem uma pesquisa fraudulenta de um candidato a prefeito, que eu fui obrigado a mandar para ele, me pedir para ele me indicar de onde ele tirou aqueles dados. Fraudulenta, e veio de um candidato a prefeito. Eu recebi via WhatsApp. E eu falei com ele, você está tirando essa pesquisa de onde? Se eu não encontro ela no site do TSE. Ele não me respondeu. Mas, infelizmente, a gente ainda viu muita, mesmo com o empenho da Justiça Eleitoral, eu ainda recebi, não sei se as pessoas mandam muito para você, para mim mandam, eu acho que com a intenção de eu passar para frente. Divulgar. Porque acham que Modesto tem, se passar, as pessoas vão acreditar. Exato. Mas eu... Vai chancelar. Não chancelo, eu verifico. Essa ontem eu cobrei do candidato. E ele pergunta se ele me respondeu. Claro que não. Mas eu, depois das eleições, vou cobrar isso dele. Vou cobrar isso dele, porque eu guardei o áudio, eu guardei o vídeo. E vou cobrar dele, sim. Não vou fazer isso agora porque não é um momento apropriado. Porque eu acho totalmente deselegante, antidemocrático, um candidato mentir descaradamente sobre informação, né? Mas, enfim, elas existem, né? Sem dúvida. Estamos na hora do intervalo, não? Entrei um pouquinho mais. Quanto? 1 minuto e meio. Não, então vamos antes para o intervalo, que aí eu faço. Senão você vai ter que responder muito rápido o que eu quero falar e eu tenho certeza que você vai querer falar sobre esse assunto. Você está certo. Vamos para um rápido intervalo, obedecendo o bronquinho do Marconinho hoje. Hoje ele está uma bronquinha danada. O Marconinho, hoje você não vai ganhar minha cerveja, não. Hein? Voltamos daqui a 2 minutos. Olá, hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônigo. Você pode mandar um WhatsApp para o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar. Você vai jogando, adicionando ao carrinho e depois você verifica quanto ficaria a sua compra. Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces e os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dufriburgo.com.br. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso.
Nas Óticas Precisão, seu pedido é uma ordem. Aqui tem preço baixo. Se liga no que a gente preparou para você. Lentes visão simples com antirreflexo a partir de R$ 59,90. Lentes visão simples com fotocromática a partir de R$ 189. Lentes multifocais a partir de R$ 147. Se liga, ainda tem mais. Óculos solares em Bodyworld e People a partir de R$ 99,90. Vem para as Óticas Precisão. Aqui tem preço baixo. Bem, estamos retornando hoje conversando com o Zuri Maurer, que junto comigo aí nós fizemos aí uma dobradinha de sucesso, eu reconheço, muito boa. Sem dúvida. E nas 15 entrevistas que nós fizemos e continuamos fazendo essa dobradinha hoje, já até fizemos antes, né? Você veio no meu programa, eu fui no seu e a gente está tocando isso e eu tenho certeza que a gente está passando boas informações. Eu estava falando das ruas agora e nós começamos a falar das fake news. É uma das coisas que eu tenho observado, que eu tenho recebido bastante, não sei se você, claro que quem manda para mim e manda para você, fica na expectativa da gente passar para frente e se chancelar, Exatamente. né? Só que eu conheço a legislação. Eu tenho recebido muitas pesquisas que não são pesquisas, são enquetes. A gente sempre fala, enquetes é uma pergunta que você faz a um grupo de pessoas, mas não tem, digamos, o rigor de uma amostra estatística, né? A gente vê, fábrica fulano de tal fez, a firma que eu faço, por exemplo, fez ontem uma enquete com 100 e poucos funcionários, é de consumo nosso, só para tirar curiosidade. Mas tem muitos candidatos que aproveitam esse material e botam nas redes sociais como se fosse a pesquisa, né? E tem aqueles piores ainda, que, como eu te falei, o candidato que me mandou uma pesquisa falsa. Como é que você vê, digamos, quando essa falta de credibilidade dessa disseminação de material que é proibido por lei, mas que infelizmente rodou muito, não sei se você recebeu muito, eu recebi um monte, e eu acho que isso é um apelo desnecessário do candidato, ou de, muitas vezes não é o candidato às vezes nem sabe, mas de partidários do candidato. Tem dois aspectos que têm que ser ponderados. O primeiro que o eleitor, sobretudo, desconhece a legislação. E não podemos e nem devemos eximir o candidato e a sua assessoria, que tem obrigação de conhecê-la. Mas o eleitor, caro José Modesto, que não tem conhecimento dessa legislação, ele, ao receber uma enquete, ele encaminha para grupos de família, grupo de amigos e até, por vezes, de inimigos. Às vezes ele quer provocar o outro, Ó, tô na tua frente, hein? Exatamente. Então, tem esse aspecto do desconhecimento da legislação, sobretudo entre os eleitores, que não se apercebem que essa prática não é permitida. Agora, no que se refere aos candidatos e seus assessores, passa um pouco pela certeza da impunidade, porque acabam tomando essas providências, sabendo que até que sejam punidos, a eleição já terminou, mas já criaram o dano, porque essas pesquisas, por vezes, elas convencem o voto dos indecisos. Nós falaremos nisso mais adiante. Então, vamos dizer assim, essa estratégia, essa prática, eu tenho certeza que ela vai ser refinada a cada eleição. Você observa que a Justiça Eleitoral, que também cabe questionamento, até porque é um organismo que só existe no Brasil, não existe... É uma verdadeira jabuticaba, né? E não, exatamente, nós já falamos sobre isso. Não existe nenhuma outra parte do mundo, nem na democracia considerada mais avançada e plena, que é dos Estados Unidos da América, onde existe uma agência que coordena todo o processo, mas não existe a figura da Justiça Eleitoral. Mas isso é uma outra discussão. Mas esse refinamento está acontecendo. Existe um outro aspecto dentro disso, que é muito questionado, que é a inviolabilidade e segurança das urnas eleitorais, que são submetidas a cada eleições a processos rigorosos de verificação. Inclusive, para aqueles que não têm conhecimento, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, com a devida antecedência,
disponibiliza o sistema aos hackers para que eles tentem violar o sistema de segurança que tem nessas urnas. Existe muita lenda também, existe muita situação que foi levantada como factoide que nada absolutamente foi provado. Mas a Justiça Eleitoral do Brasil, nesse aspecto, lidera esta tecnologia e esta modernidade. Nós estamos acompanhando, por exemplo, a apuração interminável da eleição para presidente nos Estados Unidos, que não se chegou ainda a uma definição por conta de recontagem de voto em vários estados, onde cada um tem a sua regulamentação. Então, o que eu observo com grande satisfação é que a cada eleição que acontece há 2 anos, daqui a 2 anos nós teremos outro processo eleitoral, as exigências são mais rigorosas, as punições são mais rigorosas. E assim tem que ser, porque você que acompanha muito essas eleições sabe que há 2 anos atrás um presidente foi eleito pelas redes sociais, que assim foi trabalhada de forma muito eficiente. Era um ilustre desconhecido deputado federal, também conhecido como Jair Messias Bolsonaro, e que pelas redes sociais conseguiu reverter o quadro e se elegeu com larga margem de votos. Daí a importância. Em verdade, ele foi transformado num mito nas redes sociais. Exatamente. E você falou uma coisa que é sempre a gente oportuno falar. Pelo fato dessa jabuticaba Justiça Eleitoral só existir no Brasil, você não tem um juiz eleitoral, digamos, que trabalha o tempo todo nisso. Não existe. São juízes que, em determinado período, acumulam. Só que eles acabam não tendo, de repente, a bagagem, não conhece a lei a fundo. E você vê cada decisão esquisita. Eu vi uma decisão tomada, eu não vou falar o juiz, nem o caso, onde me apareceu na decisão da meritíssima, era uma mulher, que ela tomou a decisão dizendo que parece que alguma coisa aconteceu. Você imagina um juiz decidir na base do parece? Isso julgar pelo que pelo se parece. Pois não existe. O juiz tem que julgar pelo fato. Fato é lei, tem que se basear. E isso é o que é isso? É a falta, já que tem a jabuticaba, tinha que ter, digamos, a cesta para a jabuticaba funcionar direito. Ou seja, já que tem a jabuticaba, então tem que ter juiz eleitoral o tempo todo. Que também seria um desperdício que seria caro para o nosso bolso, que já pagamos muito caro para o judiciário brasileiro. Sem dúvida. Já é caro demais. Sem dúvida. Vídeo STF, né? Exatamente. Que parece que tem mais gente lá do que numa fábrica de automóvel. Até que a fábrica de automóvel está cada vez tendo menos pessoas que o processo. E lá eu acho que a gente está precisando disso, né? Pois é. Transformar aqueles ministros, a maior parte, em computador, que eu acho que sai decisões mais sábias. E Zé Modesto, eu quero te propor, em dado momento, ou no programa Pensando na Friburgo, no Cidade Real, essa pauta. O Supremo Tribunal Federal. Só para que o telespectador tenha noção, cada ministro tem direito a 202 assessores. É brincadeira, né? Brincadeira, isso é piada, né? O cara tem direito ao cara para botar capinha nele? Vai tomar banho. Mais de 200 assessores. Sabe quem paga essa conta, né, Zé? Claro, sai do nosso bolso. Tá. Exatamente. Vamos agora, nós falamos sobre o absurdo que são essas enquetes. Quando é feito, aqui em Friburgo mesmo tem uma empresa tradicional que faz essa enquete normalmente. A enquete não é pesquisa. E na eleição passada mesmo, ela deu um resultado, a urna deu outro. Mas isso aí a pesquisa também pode acontecer, né? Vamos falar que nós, em verdade, até hoje, aqui no nosso município, nós só tivemos uma pesquisa validada, que foi a pesquisa, veiculada no jornal impresso da Voz da Serra. Contratada pela Voz da Foi Serra. contratada e foi divulgada no dia 11. Exato. Depois de sofrer, digamos, uma representação aí de impugnação, para que ela não fosse de suspensão mas acabou, a justiça decidiu que era válida. Eu quero tratar aqui de uma questão rapidamente dessa pesquisa. Na parte espontânea dos pesquisados, 40,1 simplesmente no período
dessa pesquisa, né, que ela foi realizada entre os dias 5 e 9, 40,1% simplesmente disse que não sabia em quem iria votar, ou seja, a menos de 10 dias das eleições, 40% no voto espontaneamente disse que não sabia quem votar e 16,5% disse que não ia votar em ninguém. Significa que cerca de 57% ou não sabiam em quem votar ou não vão votar. Como é que você avalia esse número enorme, hein? Zé Modesto, antes de a gente entrar nessa rápida análise dessa pesquisa que foi contratada pelo jornal Voz da Serra, junto ao Instituto Paraná Pesquisas, que é um instituto de renome nacional. Ele é um instituto que se equipara aos conhecidos Ibope, Datafolha, correto? Isso. É um instituto que realiza pesquisas no território nacional para grandes empresas e corporações de comunicação. Você que tem interesse por esse tipo de conteúdo, já observou que, quando elas são divulgadas nos veículos de comunicação, o Instituto Paraná Pesquisas é citado. Então, é um instituto de muita credibilidade. Outro aspecto, Zé Modesto, é o seguinte: essas pesquisas, quando são feitas obedecendo os critérios legais, técnicos e científicos do Tribunal Superior Eleitoral, têm embasamento. Nós que estudamos no nosso curso de graduação matemática durante todo o período de conclusão do curso, estudamos e tivemos a oportunidade de, pelo menos em 4 períodos do meu curso, ter a matéria, ter a disciplina estatística. Isso, claro, eu também fiz, você fez. Eu não sei como é que está hoje o currículo dos engenheiros, mas no nosso tempo... Naquela época tinha, né? Tinha e valia. E valia e era uma prova difícil. Dificílima, mas tem fundamento técnico e científico, desde que obedeça aos critérios estabelecidos para termos uma amostragem confiável. Então é preciso que o eleitor, a eleitora, entenda que essas pesquisas têm a sua validade. São ferramentas técnicas e científicas que, se utilizadas e se promovidas de acordo com o rigor matemático que é exigido, podem realmente sinalizar o quadro do momento. Essas pesquisas, inclusive, são chamadas de intenção de voto. Não são pesquisas de voto consumado. Essa aí só depois das 17 horas que a gente terá nas urnas. Exatamente, até porque intenção, segundo o nosso cinegrafista Noé Guidorni Tardem me disse, é uma vontade que dá e passa. E ele, nesse momento, se diverte. Ou seja, o eleitor pode, naquele momento de teclar o seu candidato, mudar. Eu costumo dizer que pesquisa é uma foto. Do momento. É. Então, é de intenção de voto. É preciso que se entenda desta maneira. Outro aspecto também que precisa ser entendido é que você, que nos assiste, deve escolher o seu candidato ou candidata pelo programa de governo e pelas propostas que são apresentadas. Conforme também nos ensina o grande companheiro, o professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, conhecido como a raposa felpuda da política friburguense, as eleições não se assemelham a uma corrida de cavalos, com todo respeito aos animais, em que você tem que colocar a sua escolha no vencedor. O tal do voto útil acaba sendo inútil. Você tem que fazer a sua escolha privilegiando aquela candidatura que convence, entendeu, Zé Modesto? Claro. Por vezes, essa escolha do público ou dos eleitores indecisos por aquela candidatura que está na frente não se transforma em uma candidatura e uma gestão que seja benéfica para o município, para o estado e para o país. Não obstante, nós observamos
que vários eleitos, por vezes, não conseguem cumprir seus mandatos por conta de irregularidades que cometem. Então, a pesquisa de intenção de voto é um retrato do momento que pode mostrar tendências, mas não pode servir de parâmetro para a sua escolha, para o seu voto. Não pode, não deve. Isso não significa compromisso com Nova Friburgo. E aí, Zé Modesto, voltando à questão que você me indagou, eu entendo que essa proporção dos votos indecisos é muito considerável. Se considerarmos essa pesquisa do jornal Voz da Serra, contratada junto ao Instituto Paraná Pesquisas, o voto dos indecisos, que na realidade não é voto, é intenção ainda não definida, representa em torno de 40%. E a indicação de todos os outros candidatos soma cerca de 42%. Praticamente meio a meio. Então, avançando um pouquinho mais uma vez, me parece que a escolha dos eleitos vai ser resultante do cruzamento do voto dos indecisos com o índice de rejeição, que é o que tem definido, Zé Modesto, as últimas eleições, e você que acompanha sabe disso. Esse cruzamento vai definir os eleitos. E mais, essa pesquisa do jornal Voz da Serra, nesta possibilidade, ou nesta apuração, melhor dizendo, da manifestação espontânea. O que é a manifestação espontânea? É aquela em que o entrevistado se manifesta sem que seja sugerido uma lista de candidatos. Porque tem também a apuração ou a pesquisa que é direcionada, que é sugerida. É chamada estimulada. Estimulada, que é o nome técnico. Ele recebe uma cartela, tem que ser obrigatoriamente uma cartela redonda, em círculo, exatamente, onde estão inclusos todos os nomes. Exatamente. A legislação eleitoral obriga que todos os nomes estejam inclusos. Exatamente. Então, isso é por quê? Para você não votar no primeiro que aparece, né? Não votar não, né? De dizer, né? Isso. Você tem que pegar a cartela e ali olhar o nome, né? Procurar. Exatamente. Então, você tem a pesquisa espontânea, que é aquela que você se manifesta de acordo, já de certa maneira, com a sua possível escolha. Uma das características da leitura da espontânea é que, normalmente, quando alguém dá a informação na espontânea, é sinal que é muito pouco provável que ele mude o voto. Sem dúvida. Sem dúvida. Alguém Correto. que já cravou o voto, Isso. Vou votar. Então, é um indicador para o candidato ou para o partido. Eu tenho tantos votos já consolidados. A estimulado, o camarada, muitas vezes, tanto é que, se você olhar aqui, você vê que quando ela é estimulada, dos 40 na espontânea, que tem 40,1 que não sabe, na estimulada, esse número cai para 14,1. Ou seja, tem 26% que, quando é estimulado, pensa num nome. Mas ele pode mudar esse nome no outro dia. Porque a pesquisa é estimulada. Estímulo é aquela coisa, né? Estímulo é como se levar um choque. Depois que o efeito passou, você esquece, né? Exatamente. Então, só para que o eleitor e a eleitora tenham conhecimento, a pesquisa espontânea, que é diferente da estimulada, pelos motivos que já explicamos, ela pode sinalizar um desenho do quadro. E mais, pela margem de erro, Zé Modesto, adotada nessa pesquisa, que é uma margem muito estreita, 3,5%. Para uma cidade igual a Friburgo, coloca 10 candidatos no páreo, na disputa. Porque, se considerarmos o candidato que se apresenta na 10ª posição e acrescentarmos margem de erro para cima e para baixo em relação ao primeiro candidato, 10 estão no páreo para serem eleitos ao Poder Executivo Municipal, uma vez que essa pesquisa, evidentemente, que é tão somente para a eleição majoritária, ou seja, para o Poder Executivo Municipal. Isso significa, companheiro Zé Modesto, e aí é importante a sua manifestação, como sendo alguém que acompanha isso há muito tempo, que nunca antes na história desse município
tivemos uma eleição tão indefinida? A minha leitura é essa. É isso aí, até falar isso para você. Vamos falar um pouquinho da expectativa. Isso que você falou, a gente não vai ficar aqui falando em candidatos, mas na própria pesquisa estimulada, nós temos 6 candidatos que estão empatados tecnicamente. Na estimulada. E na espontânea, 10 candidatos. Então você vê que é outro tema. A outra coisa importante que a gente fala é da questão de candidatos que estão mal colocados, que a gente sabe, eu sempre falo, eu já trabalhei do outro lado do balcão e a gente sabe que qualquer candidatura que tem um mínimo de capacidade financeira e de conhecimento, eles fazem as chamadas pesquisas de consumo interno. Eles sabem em que posição estão. E um dos problemas que normalmente esses candidatos mal colocados na interna é que eles não querem que a pesquisa saia para o mundo externo de jeito nenhum. São as famosas tentativas de impugnar a divulgação das pesquisas. Isso eu considero um desserviço à democracia. Você já disse um nome bonito, choro de perdedor, né? Isso me parece, caro eleitor e eleitora, que é choro antecipado de perdedor. Obviamente que guardadas as devidas proporções e fundamentos, mas se aquele que porventura esteja bem colocado em qualquer pesquisa, obviamente que ele vai querer a sua divulgação da pesquisa de intenção de voto. Agora, se a situação for de revés, obviamente ele tentará de todas as formas impugnar a divulgação daquela pesquisa de intenção de voto, porque sabe, companheiro José Modesto, que aquela pesquisa de intenção de voto tem por finalidade, sobretudo, decidir o voto dos indecisos, para ser redundante. Claro. Então, é tal como aquele torcedor de um time de futebol que não quer que a tabela do Campeonato Brasileiro seja apresentada porque seu clube de coração está na zona de rebaixamento. Eu entendo e concordo com o companheiro Zé Modesto que me parece que se trata de uma atitude antidemocrática. E quero ressaltar que entendo que as pesquisas registradas no TSE seguem os parâmetros da Justiça Eleitoral, seguem os critérios da Justiça Eleitoral. Então, qualquer alegação me parece que é inadequada, indevida e inoportuna, porque elas foram registradas obedecendo os ditames legais para a sua realização e próximo a serem divulgadas, são impugnadas ou são impedidas de se tornarem públicas, porque aqueles candidatos receosos do resultado da pesquisa... Eles já sabem, porque eles têm as internas e sabem que estão mal. Pois é, aí criam todo um arcabouço jurídico, que é um nome sensacional, para impedir essa divulgação. E isso aconteceu com essa pesquisa contratada pelo Jornal Voz da Serra, que depois recorreu e a Justiça, então, entendeu que não cabia a argumentação pela impugnação da sua divulgação. Aí tem um mal que a gente vive passando, que aí é um mal do judiciário, principalmente dos juízes, que é a tal da concessão da tutela antecipada. Qualquer coisinha chega lá, ele está, de repente, atolado de serviço, aí ele concede, sai concedendo para depois julgar o mérito. Exato. Só que muitas vezes o mérito é julgado depois que já perdeu, ainda mais questão eleitoral. O fato já acabou. Já foi consumado. Mas eles, os advogados, para mim, aproveitam dessa fragilidade do judiciário, que eles sabem que a justiça tem muito, fica atolada de serviço, tem pouco juízo para julgar isso, o juiz fica naquela, mas o que eu faço? Aí concede a tutela e acabam atrapalhando a democracia, que é o direito do eleitor se informar. Exatamente. Vamos falar agora de uma outra questão, sobre a expectativa do que sairá das urnas domingo. Existe expectativa de muita coisa. Na última eleição, 1/3 dos votos não aconteceram, ou porque os eleitores não foram às urnas, ou porque votaram branco ou votaram nulo, né? E agora nós temos
a expectativa dessa eleição. Nós já falamos sobre isso naquele programa nosso. Você, há 2 dias das eleições, o que você imagina que nós vamos ter aí em termos de abstenção, o bloco e nulo? Eu estou com uma expectativa, Zé Modesto, que sejamos surpreendidos. Até porque o cidadão, o eleitor que paga toda essa conta, ele está indignado, ele está revoltado, ele está descrente. E ele já percebeu que a única possibilidade de mudar essa realidade é através do voto. Porque do seu voto, e eu sempre sou até insistente nessa minha avaliação, do seu voto não cabe liminar, julgamento em qualquer instância ou operação da extinta Lava Jato. Seu voto é sagrado, seu voto é secreto e dele depende o futuro da nossa cidade, pelo menos pelos próximos 4 anos. Eu tenho observado, nas conversas que temos a oportunidade de ter pelas ruas da cidade, que aqueles que se manifestam pela abstenção ou pela ausência têm sido muito pequenos. A própria pesquisa aqui não dá um número grande, não. Exatamente. O que eu tenho observado, e sempre tento convencer aquele eleitor que assim se manifesta, é que vão comparecer para votar nulo. Faça a sua escolha. O voto nulo não contribui com qualquer modificação ou alteração da realidade em que você está submetido pelos próximos 4 anos. Se você compareceu, se você vai votar, e nós podemos falar um pouquinho das exigências da Justiça Eleitoral nessa votação, faça a sua escolha. Porque ao votar, ao escolher, e eu tenho a seguinte prática, antes do dia das eleições eu informo aos candidatos que eu escolho que eu estarei votando neles, porque depois não cabe oportunismo. Ou seja, você já deixa avisado aquele candidato que você fez a sua escolha pelo seu programa de governo. E depois você pode acompanhá-lo. Quando você vota nulo, você se manifesta, vamos dizer assim, descrente do processo, você se manifesta de maneira paralela ao processo. O voto nulo não colabora com o processo democrático. Compareça, vote, não negocie seu voto, é crime eleitoral, voto vendido, futuro perdido. Até porque se você fez esse tipo de negócio, que é crime eleitoral, no dia 16, esse contrato está extinto, cada um cumpriu suas partes. Você trocou seu voto por um determinado benefício. Ao término das eleições, o contrato já está encerrado e você perde a condição de acompanhar e fiscalizar o mandato daquele candidato, caso seja eleito. Então, Zé Modesto, eu vejo que, para a minha expectativa, e poderemos comprovar isso no domingo, em uma programação muito especial que a TV Zoom estará apresentando a partir de 17 horas, poderemos nos surpreender favoravelmente. Bem, o Noé Tarden já me fez o sinal. Vamos para um rápido intervalo. No final, nós vamos falar, na volta, nós vamos falar um pouco mais sobre o final das urnas e vamos falar sobre esse programa de domingo, a nossa expectativa. Voltamos daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Olá, hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônigo. Você pode mandar um WhatsApp no número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar. Você vai jogando, adicionando ao carrinho
depois você verifica quanto ficaria a sua compra. Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces, os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dofriburgo.com.br. Estamos retornando para o terceiro e último bloco. Vamos falar rapidamente, até porque nós temos 2 assuntos para tratar ainda, nós só temos 30 minutos. Disputa acirrada ou não? Muitíssimo. Imprevisível, companheiro. Você sabe disso. A pesquisa de intenção de voto confirmou o que nós já, de certa maneira, por termos alguma experiência, identificávamos. Pela quantidade de candidatos, o que coloca pelo menos 1/3 desses candidatos à frente dos demais, sem citá-los, evidentemente, mas será uma disputa extremamente imprevisível. E mais, conforme nós conversamos hoje pela manhã, possivelmente o candidato eleito para o Poder Executivo Municipal, e normalmente a nossa conversa tende para a eleição majoritária, ou seja, para os candidatos ao Poder Executivo. Já que para o Poder Legislativo, e podemos também falar um pouco disso, a metodologia de apuração é outra. E, na realidade, se nós temos 16 candidatos ao Poder Executivo Municipal, temos 566 candidatos a vereadores, que terão que ser devidamente escolhidos por um colégio eleitoral de 151.503 eleitores. E podemos ter um prefeito eleito, ou prefeita, obviamente, por uma pequena margem de votos. Eu imagino, isso é pela minha percepção, por essa pesquisa da Voz da Serra, eu imagino que possa ser uma eleição entre que o vencedor tenha menos de 1.000 votos de frente do segundo. Menos de 1.000 votos. Eu imagino que possa ser. Ou seja, muito... É margem muito estreita. Muito estreita. A gente que vai trabalhar domingo na apuração, e você sabe que esses boletins de apuração são emitidos regularmente pelo TSE, eu tenho certeza, eu não queria estar na pele desses candidatos, na expectativa, principalmente esses que estão, a gente imagina que são mais competitivos, e dos seus grupos de trabalho, né? Porque eu já tive do outro lado, né? E tive até numa época que a apuração era manual, né? E a gente ficava na expectativa do boletim de urna, né? Hoje não, hoje é na telinha. Exato. Eu fico imaginando. Nós faremos, claro, nós temos as nossas opções pessoais, mas eu fico imaginando eles, que eu já tive no lugar deles, não como candidato, mas como co-participe eu fico imaginando, vão ter que tomar muito calmante ou encher a cara para assistir o resultado. Ansiedade. Você falou da Câmara dos Vereadores. Você, com 567 candidatos, será que a gente terá uma mudança muito grande lá na... Zé Modesto, eu pediria a você, antes de manifestar, que você explicasse ao eleitor e à eleitora qual a mudança que houve na apuração dos eleitos para a Câmara Municipal, porque será diferente. Primeiro, essa eleição nós não tivemos as coligações nas proporcionais, exato. Ou seja, aquele efeito famoso Tiririca, né, que foi eleito com 1.315.000 votos pelo partido e levou para a Câmara 2 candidatos do PT que não tinham votos para serem eleitos. 2 deputados federais. 2 deputados federais. Essa vez não. Dessa vez o partido vai ter que se virar sozinho. Tá? E existem algumas regras, né? Em relação ao percentual, cada candidato terá que ter, pelo menos, para ser eleito, pelo menos 10% do coeficiente eleitoral. Exemplo. Você entendeu? Qual o exemplo numérico? Imagina que nós tenhamos aí 100.000 votos levados para vereadores. Eu acredito que seja menor. Para mim, o vereador vai ter uma abstenção... Não sei, né? Porque como tem muitos candidatos, o papai e a mamãe vão votar, pode ser que ocorra ao contrário. Mas imagina que nós tenhamos 100.000 votos. Você vai dividir por 21, aí o coeficiente eleitoral será 4.800 votos.
Em termos de 5 mil votos. 5 mil votos. Se for 5 mil votos, o cara ser eleito, ele tem que fazer pelo menos 500 votos. Correto. E isso aí, fez 500 votos, ele vai entrar na classificação lá, para ver quantas cadeiras o partido tem direito. Ou seja, o primeiro detalhe... Primeiro critério. O primeiro critério é ver quais os partidos que vão preencher as cadeiras, quais os candidatos. Mas uma das novidades é essa. Se ele não fizer 10%, ele não vai ser vereador. Do quociente eleitoral, do quociente eleitoral. Então, como a gente tem muitos candidatos, pode ser que essa conta vai ser complicada. E a gente vai ficar sabendo também em tempo real os que estão entrando naquele momento, né? Também vai ter muito candidato aí, principalmente candidatos com mandato atual, que já tem um nome, tá defendendo a cadeira, né? Outros que já foram, alguns que nunca não foram, mas sabem que são bem representativos na sociedade, também vão ficar aí, eu acredito, pelo menos de 50 a 80 candidatos, que no final são os que devem ter mais chance. Pelo menos de 50 a 80 vão disputar essa 21 cadeira. E também vai ser um martírio para eles, né? Porque, de repente, ele olha na telinha e ele está dentro. No próximo boletim, ele está fora. Na próxima tela... Sumiu. Então, vai ser um negócio, uma briga de foice no escuro, né? Sem dúvida. E uma eleição dificílima. 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 Dificílima, sim. Dificílima, primeiro porque recursos são poucos. Concorrência grande. Concorrência enorme. Para mim está mais difícil do que aqueles vestibulares que a gente fazia no Maracanã. Não sei se você fez no Maracanã. Lembro de Sesgran Rio. Sesgran Rio. Pela Fundação Sesgran Rio. Eu fui lá no Maracanã, sentado naquelas arquibancadas duras que existiam. Exatamente, então. De concreto armado. E eu lembro que eu disputei as vagas. A UERJ tinha 120, eu juntando o UERJ, o Fluminense e a Federal. Universidades Federais. Tinha mais ou menos, a nível de engenharia, tinha umas 300 vagas. E eram cerca de 4 mil candidatos, ou seja, era uma briga de foice, né? E para mim vai ser essa briga pior ainda. Tem 21 para disputar. Apesar que tem muitos nomes aqui, você sabe que entraram mais para compor mesmo, para tentar... Tem gente que não... Eu conheço pessoas que não estão nem trabalhando. Exato. Então não vão... Mas, Uri, vamos agora falar do programa de domingo. Domingo, como a gente já vem fazendo algumas eleições, dessa vez nós vamos fazer essa dobradinha. Na eleição passada fizemos eu e a Annelise. E vamos falar um pouco desse programa de domingo, a sua expectativa, participação do jornalismo, exatamente, a tentativa de entrevista com o eleito, a eleita. Vamos falar um pouquinho disso aí. E você tem aí pelo menos uns 10 minutos para falar sobre isso, que a gente tem um assunto que a gente tem que tratar aqui de uma pesquisa contratada pela emissora. E aí nós recebemos da direção um documento e a gente tem que fazer a leitura dele. Então, na realidade, no próximo domingo, também conhecido como 15 de novembro, nós estaremos, a partir das 17 horas, com uma equipe reunida em torno da apuração das eleições. Na realidade, eu e o companheiro José Modesto estaremos sendo os porta-vozes de todo esse trabalho, em que o jornalismo da TV Zoom também vai participar, levando até você informação do andamento, do clima eleitoral neste dia, no domingo, com informações extremamente interessantes. E também pretendemos levar ao seu conhecimento informação da apuração nos municípios vizinhos, como também nas principais capitais do território nacional. Até porque... Isso em tempo real. Em tempo real. À medida que o TSE foi liberando os resultados. Exatamente. Isso torna a apuração extremamente atrativa. E mais, para realçar ainda mais o trabalho, nós opinaremos acerca da evolução das apurações, para criar um atrativo muito interessante, porque o acompanhamento simples dos números, por vezes, não indicam o que vai ocorrer, mas a leitura e a interpretação e a nossa desses experiência números, nessas coisas, tela a tela, voto a voto, nos permitirá, em determinado momento, anunciar os eleitos. E até fazer uma análise sobre esses eleitos. Exatamente, mostrando já o quadro, confrontando
prefeito ou prefeita eleitos com composição partidária da Câmara Municipal. Claro. Nós faremos essa análise. Isso é outra coisa complicada, porque você vê com 16 candidatos, imagina que nós teremos me parece concorrendo 25 partidos em Friburgo, então Exatamente. poderemos ter uma fragmentação muito grande de cadeiras e o eleito vai ter que se virar com isso, né? Vai ter que compor. Vai ter que se virar. Como é que a composição vai ser feita? Isso é outra história. Então será um programa muito interessante que começará às 17 horas com informações, conforme eu disse, da agenda do dia. E assim que os boletins começarem a ser divulgados, você vai acompanhar, inclusive, na tela do seu monitor, que na nossa época, José Modesto, se chamava televisão. Não é? Hoje agora, não. Hoje é monitor. Hoje é monitor. Hoje é monitor, é telinha do celular. É Smart TV. Smart TV. É isso agora. Né? Deixou de ser aquela coisa simples e direta, que era uma TV preto e branco, né? Preto e branco, exatamente. Então, lhe ofereceremos uma apuração dinâmica, com bastante conteúdo e com a possibilidade, até porque já estamos trabalhando nesse sentido, de ter a presença do prefeito ou prefeita eleito ou eleita ao término deste programa de domingo, para que ele faça uma pequena manifestação. Até porque também, nas entrevistas que concederam ao programa Cidade Real, assumiram o compromisso de comparecer na segunda-feira, quando normalmente eu realizo a edição inédita para entrevistá-lo ou entrevistá-la com o devido tempo. Então, vale você acompanhar, vale você estar atento, porque certamente você será contemplado com informações de bastidores. Será uma apuração dinâmica que vai lhe mostrar a apuração de Nova Friburgo e do país. Então você vai ter, ao mesmo tempo, todo este desenho. Você que acompanha o cenário político, que gosta da matéria, como nós gostamos, tem que estar sintonizado na TV Zoom, quer seja pela TV por assinatura, quer seja pelo site, quer seja pelo aplicativo, e em tempo real nós estaremos juntamente com o jornalismo da TV levando para você essa oportunidade. Lembrando uma coisa importante, como a TV, como a gente transmite via aplicativo, que hoje é uma das principais plataformas que é usada pelos telespectadores, né? Que a gente chama de telespectador, não sei o nome que a gente pode dar a quem assiste o programa pelo aplicativo, né? Exatamente, internauta. Internauta. Talvez seja mais adequado. Mas nós temos uma vantagem, você fala, bom, Modesto, mas eu posso acessar o site do TSE. Só que nós temos, por obrigação, né, já que a gente oferece um serviço de internet, nós trabalhamos com a internet de maior velocidade do que certamente qualquer residência tem. Então o site do TSE no domingo vai ficar muito congestionado. E se você tiver uma internet, digamos, não com a super banda larga, né, muitos bytes, você vai ter dificuldade, coisa que nós não teremos, porque o nosso sistema é de porte. Então, você fala, Modesto, mas eu vou assistir pelo smartphone, mas você pode ter dificuldade. Na TV Zoom você não terá. Certamente. Você vai poder ficar sentado, tomando sua cervejinha, batendo os nossos papos e aturando o Exuri, mas vocês já estão acostumados mesmo. Exatamente. Então, eu acho, para mim, vale a pena esse trabalho que a gente já fez em eleições anteriores, e foi muito importante. Sem dúvida. Eu mesmo, teve um amigo que me falou comigo esses dias, que tomou conhecimento do prefeito de Bom Jardim, que ele estava em Friburgo, ele mora em Friburgo, mas votava lá. Soube pela eleição, teve a oportunidade de ligar para o eleito, que era amigo dele, o prefeito atual de Bom Jardim, através da TV Zoom, porque nós informamos isso aí. E nós vamos ser muito bem assessorados, como já fomos nas vezes anteriores, pelo nosso querido amigo Rodrigo Panaro. Extremamente competente. Agora, aproveitando essa questão rapidamente, para orientar o eleitor e a eleitora no dia da votação. O horário será estendido, desde 7 da manhã até às 17 horas. 1 hora a mais do que o normal. Exatamente. Você pode comparecer logo no primeiro horário, mas preferencialmente
será concedido aos idosos a preferência, para ser redundante, no horário de 7 às 10 da manhã, prioritariamente será destinado aos idosos e àqueles que possuem outras dificuldades para se evitar justamente aglomerações. A votação se estende até às 17 horas. Na ocasião, a sua entrada na sessão eleitoral, também conhecido como local onde você vota, só será permitida mediante uso de máscara. E o contato manual que havia anteriormente com os mesários será muito menor. Você irá comparecer já com os seus documentos ou seu documento de identificação com foto em mãos e irá exibi-lo ao mesário. Ele não vai manusear o seu documento por questões evidentemente sanitárias. Toda a sessão disporá de álcool gel para que você higienize suas mãos antes e depois, ao entrar e ao sair. E também, muito importante, você leve uma caneta para assinar justamente a lista de eleitores cadastrados naquela sessão. A Justiça Eleitoral entendeu que é uma forma também de inibir o contágio pelo contato. Então, leve a sua caneta e com ela você assinará a lista de eleitores, porque a Justiça Eleitoral pretende ser muito rigorosa para não proporcionar um ambiente favorável à disseminação, por exemplo, do Covid-19 por conta do pleito eleitoral. Eu acrescento o seguinte, está vendo na minha mão? Essa é a famosa BIC que o Bolsonaro diz que gosta de usar. Exatamente. Uma caneta azul, preferencialmente, preta eu não vejo questão, mas leve uma caneta BIC sua azul. Estou fazendo propaganda da BIC, a BIC já tem muita propaganda, mas já estou fazendo um pouquinho mais. A caneta na mão, porque Isso. você vai ter que assinar a lista de presença de eleitores com a sua caneta. Não vai, se você chegar lá sem caneta, você não vai poder votar, porque eles não vão te dar uma caneta. Não. Lembrando outra coisa importante, o título eleitoral não é obrigatório, mas você tem que levar um documento oficial com foto. Pode ser a carteira de identidade, obviamente, a carteira nacional de habilitação, a carteira de trabalho, Exato. Passaporte, Exatamente. Qualquer documento. Mas se você perdeu, você não vai votar. Não, mas eu tenho a certidão não vale. Tem que levar um documento com foto. Tá? E lembrando sempre a sequência, primeiro você vota para vereador, são 5 dígitos. Você já sabe usar a urna eletrônica, ela está no Brasil desde 97, ou seja, todo mundo já sabe, né? Mas é bom lembrar, o voto que você vai exercer será o vereador, 5 dígitos. E vai ser depois que você confirmar o voto, ou anular seu voto, ou votar em branco, que eu considero uma bobagem, mas tem gente que faz, é um direito, apesar de que eu acho que é um direito mal usado. Tem essa opção na urna eleitoral. Tem a opção, mas para anular você bota qualquer número que não existe. Tá? Bota um número absurdo qualquer que não existe. E para votar em branco tem lá a opção voto branco. E você vai teclar primeiro o vereador, aperta o confirme, depois que fizer aquele barulhinho, aí você coloca o número do prefeito, que são 2 números. Exato. Bem, acho que a gente já explicou. A gente já está chegando aí no minuto, faltam 13 minutos, eu vou ter que fazer uma comunicação que você já sabe qual é, mas se faz necessário. A TV Zoom, no último dia 7, registrou através do Instituto GERP, Empresa Brasileira de Pesquisas, que é um instituto muito conhecido no estado do Rio, faz pesquisas a várias eleições, uma pesquisa eleitoral, tá? Que deveria ser divulgada hoje no Pensando. A proposta era essa. A pesquisa eleitoral deveria ser divulgada hoje. Seria uma oportunidade que nós daríamos a você, caro telespectador, de ter uma segunda pesquisa registrada. Mas 2 coligações não entenderam assim. Eu vou ler apenas o cabeçalho, como a gente pode dizer, a primeira folha, e depois, se o Zuri quiser completar com alguma coisa, eu vou deixar à vontade. Justiça Eleitoral, processo judicial eletrônico. Número do processo 0600724
traço 33.2020, traço 6, ponto 6, 19.0222. Classe, representação, órgão julgador, do 122ª Zona Eleitoral de Nova Friburgo. Distribuição, 9/11/2020. Assunto, pesquisa eleitoral, divulgação de pesquisa eleitoral. Segredo de justiça? Não. Então a gente pode falar porque não tem segredo de justiça. Justiça gratuita também não. Pedido de liminar com antecipação de tutela? Sim. Quem fez a representação pediu. Quem fez a representação? Está aqui, constam. Avante Nova Friburgo, RJ Municipal Representante. O advogado que entrou com essa representação é o Marco Frederico Kramer Costa. Então, o Avante, para quem não sabe, tem como candidato o doutor Arthur. E a outra representação foi feita pela coligação A Força da Família Friburguense, que é composta pelo PSC, pelo PL e pelo PSDB. Quem fez essa representação é o advogado Guilherme Reis de Souza Cardoso. Então, esses dois... o candidato dessa coligação, A Força da Família Friburguense, é o Sérgio Lobac. Ou seja, os representantes são os candidatos, né, dessas coligações, desse partido, dessa coligação. Um é o doutor Arthur e o outro é o Sérgio Lobac. Então, foi feita essa representação, e nós não sabemos do procedimento judicial. O Instituto entendeu que, em função do tempo exíguo, né, entre a representação eles resolveram hoje, enviaram para a gente hoje à tarde, o segundo texto. Em virtude das representações impetradas contra a realização da pesquisa GERP e outras, para proteger a imagem do cliente do Instituto GERP, foi solicitado o cancelamento do registro da pesquisa para o prefeito de Nova Friburgo. O GERP, através de seu presidente Gabriel Pazzo, se coloca à disposição para qualquer futuro esclarecimento. Ou seja, nós não vamos divulgar a pesquisa porque está muito em cima. Até, como a gente não sabe qual seria o procedimento do judiciário, se iria conceder a antecipação de tutela ou não, a Voz da Serra aconteceu a mesma coisa, só que a Voz da Serra teve mais tempo. Então ele não divulgou na data prevista, esperou o julgamento da representação, o julgamento da representação foi indeferido pela Justiça Eleitoral. Mas nessa aqui é hoje, e nós não temos um programa sábado para mostrar. Ou a gente mostraria hoje, ou não mostraria em dia nenhum. Ou seja, em função dessa representação, esses dois grupos políticos entenderam que deveriam representar contra a pesquisa. Eles estão no direito deles, eu não vou entrar no mérito se eles fizeram a coisa certa ou não, estão no direito deles, mas a gente tem que registrar aqui, porque eu sei que você que está do outro lado da telinha estava esperando que eu apresentasse o resultado de uma pesquisa. Mas, conforme recomendação do Instituto GERP que faria, ele entendeu ser prudente, porque a gente não sabe a decisão que sairia, né? Há 2 dias das eleições, que nós não publicássemos. Então, é assim, a lei funciona assim, né? Eles entraram é um direito que eles têm. Se a gente pode questionar, isso aí vai ficar para depois das eleições. Depois das eleições, eu vou fazer um comentário sobre essas representações. Agora não vou fazer, porque a lei eleitoral faz uma série de impedimentos. Depois a gente fala, tá bom? Quem sabe até no próximo domingo, já depois das urnas fechadas, a gente vai, eu e Zuri, comentar sobre essas 2 representações. Hoje não cabe a gente fazer isso. Não sei se você pensa assim. Concordando com o que você apresentou, Zé Modesto, para que o eleitor, a eleitora e os candidatos e suas assessorias que estão nos privilegiando com a sua audiência entendam, houve realmente a contratação de uma pesquisa de intenção de voto junto ao Instituto GERP, que é um instituto tradicional no estado do Rio de Janeiro, que em todas as eleições realiza pesquisas em vários municípios e que, entendendo não ser cabível a sua divulgação, essas 2 coligações citadas pelo companheiro
José Modesto, fizeram um pedido de antecipação de tutela para que o seu resultado não fosse divulgado. E se você me permite rapidamente, José Modesto, no teor do processo, os representantes, ou seja, aqueles que pediram a suspensão e a impossibilidade de divulgação dessa pesquisa de voto, argumentam-se que a referida pesquisa utiliza-se de plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível econômico do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser executado, bem como nível de confiança e margem de erro, com indicação da fonte pública dos dados utilizados, diverso de outros institutos de pesquisa, o que por esta razão, segundo os representantes, permite a existência de dúvida razoável. Ou seja, segundo as coligações através dos seus advogados, por não ter um critério uniforme e equivalente a outras pesquisas, esta também não poderia ser divulgada. Há controvérsias. Claro, isso aí é a posição deles. Ponderadamente e com bom senso e cautela, que não fazem mal a ninguém, evidentemente nós estamos tendo esta postura comedida, sensata, equilibrada e racional, em respeito, inclusive, aos ilustres causídicos, às coligações e à justiça eleitoral. Entretanto, terminada a apuração, poderemos nos manifestar acerca desta iniciativa de impedir a divulgação de uma pesquisa que foi realizada dentro dos critérios técnicos e científicos estabelecidos pelo TSE, porque se assim não fosse, sequer seria registrada. Mas, enfim, cabe aguardar, cabe entender toda essa movimentação. E o resultado das urnas irá definitivamente avaliar e corroborar estas iniciativas. Aguardemos a apuração do resultado, sobretudo tendo você como nosso telespectador, telespectadora, assíduo, fiel e nos prestigiando com a sua valiosa audiência no próximo domingo. Bem, o Noé já fez sinal de 3 minutos, eu quero deixar claro que a atitude do Instituto foi de prudência, porque a gente não sabe qual seria a decisão do Judiciário, poderia indeferir a representação, como fez com a Voz da Serra, poderia não. A gente poderia até recorrer. Exato. Mas a eleição já está há 2 dias, não daria tempo para mais nada. Não temos tempo hábil. Ou seja, pode estar certo o seguinte, depois da apuração, eu vou me manifestar, se Deus quiser. Tá? E a minha manifestação também será uma manifestação do mesmo direito que os advogados e os partidos tiveram de se manifestar, eles vão me dar o direito de eu também me manifestar e você também. Certamente. E aí eu espero que eles também compreendam, como a gente compreendeu o direito deles, eles compreendam o nosso direito da nossa manifestação. Se não concordamos, aceitamos. Isso. Neste momento. Eu sempre falo, esse papo de dizer que decisão judicial não se discute, cumpre-se, não. Decisão judicial cumpre-se desde que não haja mais recurso. Mas eu nunca vou abrir mão do meu direito de discordar de qualquer juiz se eu entender que ele está interpretando a legislação de forma equivocada, porque ele é um ser humano. Nós não estamos tratando de Deus, nós estamos tratando de seres humanos e pode. E o partido, nós já falamos sobre o que nós achamos de quem representa sobre esse hábito de ficar impedindo divulgação de pesquisa. Né? Nós já falamos isso no programa, não vamos falar mais. Mas domingo, certamente, nós vamos repercutir isso. Nos manifestaremos, independente se esses candidatos que representaram vencerão ou não a eleição. Exatamente. Isso aí, mas certamente no domingo nós daremos a resposta que eu entendo que é cabível hoje. Domingo nós daremos uma resposta.
Estamos no final, Zuri. Eu quero te agradecer mais uma vez pelo bate-bola. Foi Vamos ótimo. estar junto domingo aí. Marconinho, nós temos mais um minuto, vamos usar esse um minuto. Marconinho, você não vai tomar um minuto da gente, não. Para desespero dele. É um minuto, sim. Marconinho, você vai demorar um minuto a mais para tomar cerveja. Na realidade, Zé Modesto, só finalizando, eu quero me solidarizar à frustração daqueles que aguardavam ansiosamente a divulgação desta pesquisa, conforme eu hoje fui, por diversas vezes, provocado. E disse que nós nos manifestaríamos neste programa que está sendo exibido a partir de 21 horas desta sexta-feira, em sua edição inédita. Entretanto, entendemos que faz parte das prerrogativas legais dos candidatos, das coligações, está no processo democrático que cabe também o contraditório. Incomoda, mas é democrático. E assim nós o faremos. Aguardaremos pacientemente o início da apuração das urnas eleitorais. E ao término, conforme disse o companheiro José Modesto, nos manifestaremos, até porque a legislação eleitoral já não nos impedirá tal manifestação, porque o resultado já estará definido. Companheiro, foi uma grande satisfação, uma honra, uma alegria estar com você, não tão somente nesse programa, em todos aqueles que nós dividimos um projeto muito bem sucedido. Bem, eu quero agradecer aí, o Marconinho sabe que eu estou brincando com ele, e meu amigo Neto Ardem, é um grande parceiro. Grande parceirão. O Marconinho é outro grande parceiro. E dizer, como eu costumo deixar sempre um pensamento, um ditado, eu vou deixar um ditado hoje. Eu aprendi que a mesma escada que você sobe é a mesma escada que você desce muitas vezes aos trombolhões, né? Para quem quer entender isso, para quem sabe ler, um pingo e letra, né? Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.